Olá, meu amigo e meu irmão. De volta ao primeiro amor, arrependimento. O texto utilizado para justificar esta mensagem está em Atos capítulo 16. Nesta passagem, o apóstolo Paulo estava encarcerado quando repentinamente a terra tremeu e as portas da cela se abriram. O carcereiro imediatamente pensou que todos os prisioneiros haviam fugido, significando que ele seria executado. Desesperado, ele desembainhou sua espada e estava prestes a se matar, quando Paulo e Silas o fizeram parar, assegurando-lhe que ninguém havia fugido. Vendo isto, o homem prostou-se diante dos apóstolos e gritou: Senhores, o que é preciso que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Arrependimento. Nos dias de hoje, dificilmente esta palavra é ouvida na maioria das igrejas. A mensagem que hoje escutamos é: creia somente, aceita Jesus e você será salvo. Ao lermos esta passagem, é importante atentar para o fato de que o carcereiro estava prestes, com uma espada na mão, a se suicidar. Ele estava já a ponto de se arrepender, ajoelhado, quebrantado, tremendo diante dos apóstolos. Portanto, seu coração estava verdadeiramente preparado para aceitar Jesus com fé genuína. No Evangelho de Marcos, Cristo diz aos discípulos: Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Está claro aqui que Jesus disse que a salvação é alcançada se simplesmente o aceitarmos e formos batizados. Jesus, entretanto, introduz sua declaração com a seguinte palavra: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo número 15. Ele está essencialmente dizendo que antes de uma pessoa crer nele, primeiro o evangelho deve ser pregado a ela. E a que evangelho Jesus se refere? É o evangelho que o próprio Jesus pregou, o evangelho do arrependimento. Pense nisto. Qual foi a primeira mensagem que Jesus anunciou após ter sido tentado no deserto? As Escrituras dizem: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus chamou o povo ao arrependimento antes mesmo de chamá-lo a crer. Marcos escreve: Veio Jesus a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Cristo pregou: Arrependa-te primeiro e creia. Em outra parte, Jesus fala de sua missão: Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo número 13. E diz aos galileus: Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas capítulo 13, versículo número 3. O evangelho de Jesus era sobre arrependimento. João Batista também pregou o arrependimento, preparando Israel para a vinda de Cristo. A mensagem de João aos judeus foi simples e direta:
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Externamente vocês parecem limpos e santos, mas internamente estão cheios de ossos mortos. Vocês são raça de víboras, de serpentes, sem nenhum temor a Deus. Mesmo assim, não têm sequer ideia do que são pecadores. Eu lhes aviso, vocês devem lidar com os seus pecados antes de poderem crer no Salvador e segui-lo. Portanto, arrependam-se, abandonem os seus pecados e vivam de maneira que reflita a genuína mudança. Que evangelho pregou Pedro às multidões no dia de Pentecostes? A Bíblia nos diz que quando o povo escutou o apóstolo testemunhar, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varãos irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Que evangelho pregou Paulo aos atenienses pagãos no Areópago? E ele disse diretamente: Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos capítulo 17, versículo número 30. Os intelectuais gregos não tinham problemas para acreditar em Deus. De fato, poder-se-ia dizer que o passatempo deles era crer. Eles acreditavam em muitos deuses, primeiro neste, depois naquele. Cada vez que alguém, de forma persuasiva, pregava um Deus, eles acreditavam. Assim eles criam, mas assim mesmo mantinham-se em pecado. Uma simples crença não é o suficiente. Paulo disse a estes homens: não, não, Cristo não é assim. Jesus não pode simplesmente ser acrescentado à sua lista de deuses. Vocês podem acreditar em todos eles, mas não podem fazer meramente isso com Jesus. Ele veio para salvá-los de seus pecados e ordena a todos os seus seguidores que se arrependam e sejam purificados. Mais tarde, Paulo pregou o mesmo evangelho do arrependimento ao rei Agripa. Não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos capítulo 26, versículos 19 e 20. Paulo está dizendo: aonde quer que eu tenha estado, tenho pregado o arrependimento. E o verdadeiro arrependimento se prova com ações. Estas passagens deixam claro que a Igreja Apostólica pregava, sem envergonhar-se, o mesmo evangelho que João e Jesus pregavam. Arrependam-se para a remissão dos pecados. O que significa arrepender-se? O significado completo e literal da palavra arrependimento no Novo Testamento é sentir-se contrito e autocensura pelos pecados cometidos contra Deus, estar contrito, entristecido, querer mudar de direção. A diferença no significado aqui na palavra é querer. O verdadeiro arrependimento inclui o desejo de mudar.
Jesus promete que a sua tristeza divina, seu coração contrito e quebrantado, o seu amor renovado a ele, o levarão à vida. Portanto, ore a ele agora mesmo. Senhor, dê-me um coração verdadeiramente arrependido. Eu desejo mudar. Leva-me de volta ao primeiro amor, porém, leva-me mais além e mais fundo do que estive. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.